Terceira parte do Por Amor às Cidades, do Jacques Le Goff, a cidade em segurança, os bens protegidos e o bem comum. A cidade da Idade Média é um espaço fechado, a muralha a define. Penetra-se nela por portas e nela se caminha por ruas infernais que felizmente desembocam em praças paradisíacas. Ela é guarnecida de torres, torres das igrejas, das casas dos ricos e da muralha que a cerca. O lugar de cobiça, a cidade aspira à segurança. Seus habitantes fecham suas casas à chave, cuidadosamente, e o roubo é severamente reprimido. A cidade, bela e rica, é também fonte de idealização, a de uma convivência harmoniosa entre as classes. A misericórdia e a caridade se impõem como deveres que se exercem nos asilos, essas casas de pobres. O citadino deve ser melhor cristão que o camponês, mas os doentes, como os leprosos, que não podem mais trabalhar, causam medo, e essas estruturas de abrigo não demoram a tornar-se estruturas de aprisionamento, de exclusão. As ordens mendicantes denunciam as desigualdades provenientes dessa organização social urbana e desenvolvem um novo ideal, o bem comum. Mas elas não podem impedir a multiplicação dos marginais no fim da Idade Média. A necessidade de segurança é um valor comum na Idade Média? Sim, de certo modo e sobre formas variadas, segundo os lugares e a categoria social. Mesmo os homens identificados com a violência, os nobres guerreiros, procuram as seguranças nas suas fortalezas. A partir do ano 1000, a Igreja incentiva um movimento de paz, de não violência, que responde sobretudo à aspiração das massas camponesas submetidas à violência feudal. Mas a segurança é, sobretudo, uma obsessão urbana muito consciente e muito viva. A cidade é, com relação ao campo, à estrada e ao mar, um polo de atração e segurança. E que resulta em qual forma de policiamento? No século IV, antes da era cristã, optando por uma solução curiosa, Atenas apelara a arqueiros citas para garantir o policiamento da cidade. Como nos Estados Unidos, se apela a policiais negros. Paradoxalmente, confia-se o cuidado de fazer o policiamento a pessoas, em certa medida, menosprezadas. Satisfaz-se aquilo que se considera uma necessidade à segurança, mas, ao mesmo tempo, essa função não parece mais honrosa. Em Atenas, os citas são bárbaros e, além do mais, munidos de uma arma ignóbil para os gregos, o arco. Uma arma da qual o cidadão não se serve. Acontece praticamente a mesma coisa na Idade Média. Será necessário esperar que certos grupos que se servem do arco obtenham uma promoção social e, sobretudo, sucessos militares para que os arqueiros se tornem pessoas mais ou menos respeitadas. É o que aconteceu na Inglaterra. Os arqueiros são inicialmente galeses. Ora, celtas, bárbaros, galeses, irlandeses, essas pessoas não são veneradas, mas são militarmente muito eficazes. E as vitórias inglesas, em particular, obtidas nos campos de batalhas graças aos arqueiros, vão institucionalizar esses guerreiros. Mas estamos nos distanciando da cidade. E todos estão de acordo quanto àquilo que se deve defender? Sim, com exceção dos marginais. Mesmo os pobres parecem ter uma preocupação quanto à segurança, ao menos para as pessoas. Uma mesma hierarquia de crimes era estabelecida para todos? É preciso defender essencialmente duas coisas, as pessoas e os bens. O que se combate, condena e julga severamente são, de um lado, a morte, os ferimentos e as agressões, mesmo que não resultem em morte, e de outro, o roubo. O roubo era severamente reprimido na Idade Média, e particularmente nas cidades. Era um crime considerado muito mais grave e muito mais duramente punido do que o é na nossa época. Hoje estaríamos quase que mais preocupados com as incivilidades, os desentendimentos cotidianos aparentemente sem gravidade, as pequenas agressões, os pequenos atritos que não constituem importantes atentados à legalidade, mas que estabelecem um clima de tensão. O que é notável na Idade Média e que reencontramos mais tarde, existindo ainda em nosso Código Penal, é a defesa do domicílio e, sobretudo, do domicílio urbano.
Existem ainda muitas casas de madeira, mas a casa tende a ser de pedra. Ela é o lugar onde se identifica uma família, ao passo que as casas camponesas não são absolutamente guardadas, pelo menos pelos mesmos sentimentos e os mesmos materiais. Arrombar uma casa, adentrá-la para roubar, e principalmente uma casa fechada, é algo grave. Tanto que na cidade os burgueses e os citadinos se trancam cuidadosamente à chave. Estamos seguros disso? A casa é bem trancada? Ah, sim. E em que se vê isso? Nos molhos de chave representados nas pinturas, nos retratos? Nas chaves que foram encontradas e nas fechaduras, que quando se trata de casas ricas, podem ser coisas extraordinárias. O Museu da Fechadura em Paris é um museu apaixonante. Durante muito tempo, mesmo entre as pessoas ricas, poderosas, entre os senhores, encontra-se pouca mobília, geralmente uma mesa, cadeira sem espaldas e o móvel essencial, o cofre. É nele que são guardadas a louça, as vestimentas, etc. E eles são providos de chaves notáveis. Eram os boatos que traziam notícias de roubos, de assaltos, de crimes. O sentimento de insegurança devia muito a eles. Sem dúvida alguma. Se os citadinos da Idade Média à noite fecham as portas e às vezes põem correntes, é porque temem bandos rurais ou bandos de vagabundos sobre os quais se diz que de tempos em tempos atacam as cidades. Em geral, não são ataques propriamente militares organizados. Simplesmente os grupos de várias dezenas de pessoas entram na cidade, pilham e saqueiam. Na Itália, particularmente, foram-se bandos urbanos, partidos que não são políticos, mesmo que os guelfos partidários do Papa e os gibelinos partidários do imperador apresentem uma organização que deles se aproxima. Mas antes, quadrilhas armadas, clãs que combatem entre si muitas vezes e muito violentamente. É muito difícil para a cidade estabelecer um policiamento sobre esses bandos, tanto mais que, com frequência, é um desses bandos que detém o poder. Consequentemente, se ele faz reinar a segurança, o faz em seu próprio proveito. Houve, em certos momentos, sobretudo na Itália, fenômenos que lembram um pouco isso que se vê nos westerns, em que o xerife e aqueles que detêm o poder político se revelam muitas vezes impotentes ou cúmplices. Hoje, quando a polícia percebe que uma gangue de bairro decidiu enfrentar uma outra, a rixa pode ser evitada antes que ocorra. As forças de segurança na Idade Média podiam antecipar-se pela prevenção e informação? Sim, verdadeiros espiões das cidades mantinham-se informados da região e nos ofícios sobre os riscos que poderiam surgir. De outro modo, como contrariamente àquilo que se acreditou durante muito tempo, o período medieval conheceu intensos deslocamentos e no qual a comunicação era muito ativa. Estava-se, em geral, bem informado sobre riscos de violência, mesmo que os boatos muitas vezes os ampliassem. Em 1251, quando São Luís está no Oriente, na Cruzada, bandos denominados pastorinhos, precisamente porque são compostos por jovens do campo, dirigem-se a Paris. Eles passaram por Orleans, onde praticaram violências. Conhece-se mais ou menos seus avanços. Sabe-se que eles se encontram e tenta-se tomar medidas de segurança. Tenta-se hoje organizar nas periferias, Martine Aubry faz isso em Lille, sob o nome de Lilíadas, campeonatos de futebol entre bandos de jovens para canalizar suas energias. Isso se parece um pouco com o que havia em Veneza, quando um bairro enfrentava outro nas justas, nos canais? Talvez isso tivesse em parte essa função, mas não estamos informados sobre esse estado de espírito. Esses combates, que são em parte jogos, em parte combates sérios, regulam fenômenos de competição entre bairros, como hoje acontece entre times de futebol. Trata-se antes de uma liberação do que violência propriamente dita. O elotismo já existia. Em algumas cidades francesas, aliás, ele ainda se mantém de uma forma quase medieval. A confraria dos cavaleiros em Roubaix, os agentes de bairro da dinastia Auteuil em Perpignan. Cada ofício devia fornecer regularmente um contingente para a vigilância noturna. Devia participar dessa defesa e da segurança da cidade. O debate contemporâneo apresenta 3 soluções. Executa-se um policiamento próprio por pequenos grupos de habitantes, de coproprietários, de condôminos,
Ou então confia-se o policiamento à municipalidade? Ou ainda a um órgão do Estado que defende valores mais universais? Parece-me que a autodefesa tem maior incidência na Idade Média, não deixando de existir para tanto os corpos constituídos no nível do reino e da cidade. A questão dos transportes não se coloca como hoje. A questão da polícia, sim. Por quais outros caminhos se constrói a ideia do serviço do público? Não digo serviço público. Pela ideia da misericórdia e da caridade. Um dever impõe-se a todos os cristãos e talvez mais particularmente aos citadinos, os quais vivem numa comunidade onde não faltam oportunidades de afirmar que todos os homens são irmãos. Desenvolve-se a construção dos hôteliers ou de asilos. Temos uma ideia também um pouco falsa em relação a isso. Reduzimos em geral os hôteliers a hospitais. Não, trata-se de casas para pobres. Na Idade Média, o limite entre doença e pobreza é muito fluido. Como não existe nenhuma seguridade social e na cidade não funcionam, salvo exceção, as solidariedades familiares que existem no campo, quem fica doente torna-se desempregado, torna-se pobre. E a partir desse momento revela-se a caridade. É uma caridade conjunta na igreja e da cidade. Os asilos são frequentemente construídos pelas municipalidades e com o dinheiro da cidade, mesmo quando é a igreja que lhes assegura o funcionamento. Alguns asilos serão mais reputados pela impressão de devoção que produzem, como aqueles criados por São Luís em 1260 para os cegos, o Hospital de Quincevaux, cuja capacidade de abrigo, 300 doentes, impressiona os contemporâneos. Contudo, a passagem do gesto de amor individual ao gesto de assistência delegado, organizado, é plena de consequências. Pouco a pouco, as estruturas de albergaria, tornando-se mais poderosas, transformam-se em estruturas de aprisionamento. De início, na Idade Média, não se sabe curar os doentes e, portanto, liberá-los. Não há médicos bastantes e com conhecimentos suficientes. Não há equipamentos. Dois tipos de tratamentos fundamentais são, desde logo, realizados em quase todos os casos. De um lado, praticar a sangria e, de outro, examinar as urinas. O exame das urinas e o diagnóstico que dele resulta, mesmo vindo de pessoas que haviam adquirido alguma formação, é, segundo nossos critérios, um ato de charlatanismo. Mas isso é considerado, na Idade Média, um ato científico. O médico que examina as urinas é quase tão sábio quanto o astrólogo que lê o futuro nas estrelas. Assim, pela falta de conhecimentos suficientes do ponto de vista médico, não se sabe curar. Ficar doente é um desastre para o homem, a mulher ou a criança, e quase que, inevitavelmente, esse doente se torna pobre e dependente, quando escapa à morte. O desemprego, propriamente dito, quase não aparece antes do século XIV. É somente nessa época que ele se torna o resultado não apenas da doença, mas também de uma crise. Mas como não se percebem os mecanismos econômicos, pensa-se que se trata de uma atitude, uma recusa de trabalhar e, portanto, um perigo. Os não trabalhadores, de repente, provocam medo. Assim, cada vez mais constroem-se esses edifícios equívocos que, de certo modo, são obras de caridade, mas, ao mesmo tempo, lugares de aprisionamento, de exclusão. O mais espetacular é a proliferação das casas para leprosos, tanto mais que isso coincide com a ideia de contágio que se reencontrará no século XVIII, e que já surgiu no século XIII, o que pode ser visto particularmente no modo pelo qual a Cúria Romana, o Papa, os cardeais e o seu ciclo evitam as cidades, especialmente Roma, em época de malária. Com a peste negra, a partir de meados do século XIV, o medo do contágio torna-se então um pânico. Acredita-se também que a lepra é contagiosa e os leprosos são isolados em leprosários que se denominam maladeries, já que o termo ladre em francês antigo quer dizer doença, maladie. Esses leprosários são postos sob a proteção de Maria Madalena. O bairro onde são construídos frequentemente na periferia chama-se o bairro de Madalena. É o caso de Lille, onde o nome subsiste, e de Paris. Lembra-se da paróquia de Madalena, que se tornou tão chique? Incrível. No fundo, poderíamos aliar a história do desemprego a uma epidemiologia. É também quando o desemprego aparece como uma doença contagiosa que ele começa a inquietar.
É uma lição dos estudos do grande historiador polonês Bronisław Geremek. O Senhor descreve desse modo as casas dos doentes, mas e as casas dos pobres? Aquelas que aparecem pela primeira vez nas cidades mais industrializadas, como Bruges, na Flandres ou Florença, na Itália. São sempre asilos. Não existem propriamente falando casa dos pobres. Elas aparecem somente depois da mutação das ideias relativas ao trabalho. Serão no século XVII as workhouse inglesas onde os pobres vão trabalhar. O que manifesta uma forma de desprezo por essa atividade, que se torna a mais baixa quando é manual. Esses trabalhadores pobres são condenados ao mesmo tempo que são explorados pela indústria nascente. Esse é também um dos capítulos mais negros da história social da Europa e da história das cidades, mas posterior à Idade Média. Criticava-se, evidentemente, o rei por querer se mostrar em vez de procurar aliviar de fato a miséria. Sim, como se faz hoje, São Luís, no século XIII, empreende verdadeiras viagens de caridade através do domínio real na Normandia, na Île-de-France, em Berry, na Champagne. Verdadeiras viagens organizadas cujo fim é mostrar o rei ocupado com obras de misericórdia. Essa caridade real é exercida em dois lugares essenciais, nos hôteliers e nas cidades onde estes estão situados. Mas ele se utilizava do palco da estrada, onde era visto avançando solenemente do cenário da cidade para significar um certo tipo de sociabilidade, de relação entre os cidadãos, entre as categorias sociais, entre os poderosos e os pobres. E ele utilizava para obter esse efeito as ordens mendicantes, como hoje os governos se apoiam sobre os médicos humanitários. A esse propósito, o senhor não acha que existe no movimento, ou antes na vocação humanitária, algo como a nostalgia, o lamento das ordens mendicantes? Não tinha pensado nisso, mas não é impossível. As obras de misericórdia foram um ponto essencial do apostolado das ordens mendicantes. Os próprios religiosos dessas ordens e os fiéis que os escutavam e seguiam seus conselhos deviam praticá-las como algo fundamental para sua salvação. Sempre houve caridade na sociedade cristã, desde que o cristianismo se difundiu. Mas um sistema de caridade, de obras de misericórdia, só aparece a partir do século XIII, com as ordens mendicantes para as quais a cidade é o teatro. Parece imperativo alimentar aqueles que têm fome, vestir os que estão nus, abrigar os que não têm casa. Vou levar mais adiante sua observação muito justa. Se há movimentos, instituições que se podem ainda mais precisamente comparar aos nossos movimentos humanitários de hoje, estes são as ordens terceiras das ordens mendicantes, franciscanos, dominicanos e, particularmente na Itália, servitas e trinitários. É o desenvolvimento de uma espécie de terceiro mundo que viu nascer esses movimentos e comoveu os soberanos que se acreditaram obrigados a sustentá-los. Não há nada a não ser a visita às prisões muito mais sistemática na Idade Média que encontra um equivalente hoje. E ainda assim, os trinitários consagram-se à redenção dos prisioneiros transformados em escravos pelos muçulmanos. Mas nas cidades cristãs, sobretudo na bacia mediterrânea, os citadinos também tinham como serviçais escravos não cristãos, comprados em mercados especiais. Infelizmente, os estudos que existem sobre as prisões da Idade Média são limitados aos casos raros daqueles que conservaram arquivos. O país onde mais a encontramos é a Inglaterra, porque os arquivos frequentemente bem conservados das instituições judiciárias mais precoces e mais desenvolvidas que em outros lugares informam sobre os problemas ligados à prisão. A Inglaterra foi também um dos países em que a administração utilizou mais cedo a escrita. De tudo isso que o senhor diz, sobressai a ideia de que o citadino tem muito mais responsabilidade cristã do que o camponês, que ele se acredita um cristão melhor, que no fundo, se mora na cidade é porque se crê em Deus de um modo diferente ou melhor. Sim, você sabe, o menosprezo ao camponês é grande no mundo medieval e, consequentemente, não se exige tanto dele porque se acredita que seja pouco responsável e pouco capaz. O que dele se quer é que dê ao Senhor e à Igreja aquilo que lhes deve, isso é, o dízimo, as rendas, e que não seja um criminoso, mas não se pede quase nada mais.
Imagina-se que seus costumes são abomináveis e não se o concebe colaborando de verdade para o melhoramento de uma sociedade cristã. Conservamos um texto extraordinário que data dos anos de 1260. O grande teólogo e pregador dominicano-alemão Alberto Grande, que ensinou em Colônia e em Paris, um homem típico da cristandade em suma, prega em Augsburgo, na Baviera, uma série de sermões durante uma semana, organizados em torno de um único tema: a cidade. Eles constituem um elogio da cidade, mas ao mesmo tempo fornecem uma definição daquilo que deve ser o ideal urbano. Alberto Grande parte de uma frase de Cícero que já havia sido retomada por Santo Agostinho e que mostra mais um ideal do que uma realidade. Uma cidade não é constituída de pedras, mas de homens, de cidadãos. Note-se que é um dominicano que diz isso. Insisto em pensar e dizer que há uma Idade Média antes das ordens mendicantes e uma Idade Média depois dessas ordens. Ora, as ordens mendicantes são as cidades. Elas é que primeiro desenvolvem uma verdadeira imagem daquilo que deve ser a cidade, imagem de paz, de justiça, de segurança. Aquilo que não são sempre as ruelas sombrias, estreitas, sujas. Alberto Grande compara as ruelas ao inferno, porém elas desembocam em praças que são paraíso. O paraíso do claustro monástico foi transportado para o paraíso das praças urbanas, uma imagem na qual, num primeiro momento, funciona o esquema ideal das obras de misericórdia que os citadinos devem cumprir. Depois, num segundo momento, realça-se uma teoria da cidade, como no ensinamento de Alberto Grande. A cidade recupera também o ideal antigo do bem comum, mas o adapta às novas condições. O mundo feudal é uma pirâmide que tem embaixo o camponês, no alto os senhores e no topo o rei, pois este também faz parte do sistema feudal. A cidade, ou mais exatamente as pessoas que a encarnam, isto é, os burgueses, aqueles que têm o direito de burguesia, é uma sociedade de iguais, e isso é uma revolução. Também é justo falar de revolução comunal, a despeito das reservas que provoca hoje essa expressão entre os historiadores. A sociedade burguesa é ela também vivamente desigual. Os grandes contra os pequenos, os miúdos, os ricos contra os pobres, mas o modelo teórico burguês inicial é aquele dos homens iguais no direito. As cidades são, portanto, uma revolução, porque, como já se disse, sua aparência torna os homens livres e iguais, mesmo que a realidade com frequência permaneça longe do ideal. Conseguiremos hoje reencontrar um tal ideal de comunidade urbana fraternal? A cidade medieval mais reformou do que, na verdade, reprimiu. À sua maneira, ela foi um primeiro ensaio para realizar o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, mas foi preparada no modelo feudal da desigualdade, antidemocrático. A feudalidade diligentemente recuperou a cidade, que, contudo, conservou um certo caráter de quisto no tecido feudal. E agora vamos ver as imagens desse capítulo, que estão maravilhosas. A cidade aqui é representada. Os demônios tinham se apoderado do coração pervertido dos habitantes da cidade de Arezzo. São Francisco exorciza-os e expulsa-os para iniciar uma reconquista religiosa e moral a partir da igreja e de sua ordem, estabelecidas diante da massa urbana. É a aparição de uma imagem inquietante da cidade. Giotto, nos afrescos em Arezzo, na Basílica de São Francisco, a parte superior. Aqui, página dupla, de comparação. E a legenda aqui. À esquerda, atrás de suas muralhas, a cidade se arma pouco a pouco de uma força de segurança encarregada de velar pela tranquilidade de seus habitantes e de controlar os ataques externos. Muros e homens armados velam pela cidade. A cidade de Palma, no retábulo de São Jorge, na Catedral de Maiorca. E de cá, a inversão do medo urbano hoje. O medo do perigo está no interior da cidade e alguns bairros urbanos vivem sob forte vigilância. Policial vigiando o bairro do Harlem, Nova York. Fotografia de 1972.
Cofres e livros contábeis são instrumentos de trabalho desses banqueiros italianos que praticam o empréstimo na Idade Média. Cena no interior de um banco. Iluminura extraída do Tratado de Sete Vidas, na Biblioteca Britânica em Londres. Enquanto São Luís está preso no Egito, bandos de jovens camponeses marcham em direção a Paris com o objetivo de libertá-lo. O movimento degenera e os pastorinhos são exterminados em 1251. Eles representam tudo aquilo que é estranho à cidade e que a ameaça: a rusticidade, o nomadismo, a desordem fanática. A Cruzada dos Pastorinhos, Iluminura extraída do livro do Messias São Luís, na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Essa incrível página dupla. Vamos ver onde está a legenda. O desenvolvimento dos hospitais, instituições que tratam e acolhem os pobres, dissimula a ausência de solidariedade familiares na cidade. Originalmente animados por um espírito de caridade, muitos se tornarão lugares de isolamento, como os leprosários. Constata-se a presença ostentatória dos grandes burgueses que financiam a instituição. Esse é do Domênico de Bartolo e está hoje em Siena. A defesa, o assédio e a conquista das cidades têm um importante espaço na história militar. A reconquista de Tortosa, em 1148, nessa iluminura que está hoje na Biblioteca do Monastério de Escorial, em Madrid.